Bem-vindo ao projeto Família Reconstruindo Valores. Eu sou o pastor Fabiano Dantas. É um prazer estar com você mais uma vez para falarmos sobre a série Pequenas Atitudes e Grandes Prejuízos para a Família. Nós estamos encerrando hoje esta pequena série de 3 reflexões e hoje nós vamos tratar sobre o que está escrito no segundo livro do profeta Samuel, segundo relato de Samuel, no capítulo 12, e o versículo 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui nós temos um episódio muito triste das Escrituras. Provavelmente o mais fatídico, porque um homem segundo o coração de Deus, ele comete um dos erros mais imperdoáveis aos olhos humanos. Ele toma a mulher do seu fiel escudeiro e, numa atitude de covardia extrema, de demonstração de poder, ele promove na sua trama um homicídio, um adultério, e foge completamente do plano de Deus. Isso mostra que todos nós, seres humanos, somos frágeis, ainda que tenhamos um certo conceito diante de Deus, diante dos homens, nós somos absolutamente frágeis. A nossa estrutura, ela não suporta o desafio de servir a Deus, senão pela ministração, pela intercessão do Espírito Santo. E Davi comete algo tremendamente difícil. De forma sutil, escondida, sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo. E depois de praticar aquele ato tão horrível do ponto de vista do que Deus havia inclusive prescrito, Davi recebe a visita do ilustre profeta Natã. Natã, ele vai a Davi, enviado pelo Senhor, e ele chega para Davi contando uma parábola para Davi. Ele diz assim: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante, homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Davi, com o seu senso de justiça, a palavra vai dizer que ele se ele é tomado por um sentimento de indignação profunda e ele fala que esse homem é digno de morte. É aí onde Natã, movido por Deus, diz: foi você, Davi, este homem. Então veja a consequência do erro, né? Às vezes a gente aplica a justiça a outras pessoas. A gente olha para as pessoas num contexto de que elas merecem a justiça mais rigorosa, a justiça mais aplicada, da forma mais exigente. E nem sempre nós temos a capacidade, em algum momento da nossa vida, de vermos e de admitirmos que a justiça precisa ser aplicada nessa mesma rigorosidade a nós mesmos. Quando Davi é assaltado por essa fala de Deus, ele é surpreendido, na verdade, Deus o surpreende na voz de Natã, na autoridade que Deus havia dado a Natã. Davi demonstra uma das qualidades mais lindas que a Bíblia vai nos relatar. Davi reconhece o seu pecado. E veja o que é que ele diz, o texto que nós lemos inicialmente. Ele diz assim: pequei contra o Senhor.
Ele sabia que o seu pecado, num primeiro momento, ele feriria a santidade de Deus. Havia um mandamento prescrito para o adúltero. Davi jamais poderia ser apedrejado no conceito da lei mosaica, porque a mulher que adulterara com ele, até pela força e o poder que ele tinha, ela era, na cultura judaica, um mero objeto. Infelizmente, essa era a cultura daquele povo. Tinha na mulher um certo nível de inferioridade, o que Deus não admitia e não permitia, porque Deus não criou a mulher inferior ao homem. E o fato de não ter sido pego no adultério também tiraria de Davi a sentença de morte por apedrejamento, que era a sentença que havia sido prescrita por Deus na lei mosaica. Mas Deus viu, e a corajosa atitude de Natã vai a Davi para confrontá-lo com o seu erro. Quando ele é confrontado, a sua fala expressa um arrependimento tão profundo, um arrependimento das suas entranhas, que ele diz: pequei contra o Senhor. Deus imediatamente move Natã a dizer: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, essa atitude, ela foi perdoada por Deus. Deus perdoou Davi pelo seu erro. Quais os erros de Davi nesse episódio? Mandante de um homicídio. O homicida, ele ao receber a carta, ele coloca Urias na frente da batalha. Ele tem uma espécie de engano, ele engana o emissário da carta, que era a própria vítima, que na sua fidelidade não abre a carta, porque ele era fiel a Davi, comete ainda um adultério. E ainda ora pela criança que estava gerada no ventre para que ela não morresse, né? A gente sabe pela palavra que a criança morreu, Deus não permitiu que ela nascesse. Logo em seguida veio Salomão, enfim, Salomão foi um rei de paz. Mas veja, esse episódio nos relata que Deus perdoa. Mas veja, as consequências do nosso erro são sementes lançadas e elas germinam. Ainda que o erro não produza mais o efeito maléfico da morte e da perda da comunhão com Deus, o erro, uma vez cometido, ele gera consequências, desdobramentos muito sérios para a família. E esses desdobramentos, eles são consequências do erro que foi cometido, embora Deus houvera perdoado. A espada não se afastou mais da casa de Davi. Davi teve uma problemática muito séria de ordem familiar. Esta problemática é relatada na Bíblia e a gente vê a vida amorosa de Davi tendo sérios problemas, o seu relacionamento com os filhos, né? O seu relacionamento com o reinado, o paralelo entre reinado e família, ele era sempre duas coisas que caminhavam de forma muito antagônica. Deus perdoou, mas o grande prejuízo foi gerado. Prejuízo este, que a Davi coube chorar a morte do seu filho Absalão, o estupro da sua filha em praça pública, porque Deus sentenciou, a divisão dos seus filhos no relacionamento, desprezo da sua mulher. Então, uma atitude tão prazerosa, porque o pecado é assim, ele chega de uma forma muito prazerosa, de uma forma muito tentadora. E às vezes nós não observamos que esse prato, essa oportunidade que chega, ela simplesmente é uma cilada. Então, um conselho que eu dou a você: sempre que vier uma oportunidade para você pecar, seja em que esfera for da sua vida, faça sempre uma pergunta: